Olá, meus amigos. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui pensando com os meus botões. Muitas pessoas dizem assim: puxa vida, por que a minha vida é um inferno? Por que a minha vida tem sido um inferno? Tudo que eu faço dá para trás. Tudo que eu tento dá para trás. E aí ela começa a se lastimar, a reclamar, a lamentar. E quanto mais ela lamenta, quanto mais ela reclama, quanto mais ela choraminga, mais sofrimento ela vai ter. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque a nossa vida depende da nossa palavra. Você sabia disso? A sua vida depende da sua palavra. Se você disser assim: hoje eu não estou bem, às vezes você tá com um mal-estar qualquer, mas você confessou: mas hoje está ruim, fica pior. Agora, se por acaso você fala: puxa vida, que dia bonito, que dia maravilhoso. Se estiver chovendo, você: puxa, que dia maravilhoso. Se estiver com sol, que maravilha e tal. Isso é bom para você. Se você for uma pessoa positiva, isso demonstra que você é uma pessoa de fé. Você crê, você acredita no amanhã. Deus é assim. Eu estava observando que muitas pessoas sofrem, têm gemido, porque não aproveitam as oportunidades. Veja só, preste atenção. Deus tem dado a sua palavra, mas quem dá ouvidos para ela? Poucas pessoas. É ou não é? Você sabe disso. Mesmo dentro da sua casa, na sua família, seus parentes, poucos têm dado atenção para a palavra de Deus. Mas é a mesma coisa como o sol. Deus é como o sol. Ele ilumina, ele aquece, ele traz o calor para a gente. Agora, aqueles que não querem, aqueles que se escondem, aqueles que ficam dentro dos buracos da vida, não curtem o sol. Então, sentem frio. Assim é Deus, ele envia a palavra dele. Quem crê, quem pega, quem agarra-se a ela, quem mergulha nessa palavra, aí já era para o diabo, já era para a má sorte, já era para tudo que é ruim. Olha só o que Jesus fala, de forma tão simples, mas tão poderosa. Vamos ler o texto, por favor. O reino dos céus, não é o reino desse mundo, o reino dos céus, não é o céu onde os aviões passam, não, voam, não. Os céus é o reino onde Deus reside, onde está o trono do Altíssimo. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Aí você imagina um tesouro escondido no campo. Imagine uma caixa, um baú cheio de ouro, pedras preciosíssimas, etc. Que um homem achou nesse campo, e o que ele fez? Ele escondeu, camuflou aquele tesouro. E pelo gozo dele, quando Jesus fala aqui em gozo, é mais do que uma alegria, é mais do que um prazer. Gozo é algo inexplicável, que só quem tem é que sabe o que é. Só quem tem gozo sabe o que é o gozo da alegria, o gozo de Deus, a alegria do Espírito dentro de si, por exemplo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem esse gozo. Ela não tem uma alegria, ela tem um gozo, algo extraordinariamente grande. Então, pelo gozo desse homem, ele vai
vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse homem não precisa ser inteligente, não precisa ser sábio, não precisa ser esperto, pode ser uma mulher também, não precisa ser esperta, não precisa ter faculdade, não precisa ter estudo, não precisa nem saber ler e escrever. Quando a pessoa vê o tesouro, vê a grandeza do tesouro, o que ela faz? Ela imediatamente esconde para adquirir, comprar o campo onde esse tesouro estava. Só que esse tesouro não estava num baú, não. Porque se fosse do baú, ele poderia pegar o baú e levar para casa. Mas não, o tesouro estava ali fixo no campo. Então, ele, para ter posse daquele tesouro, ele precisava adquirir o campo. Mas para adquirir o campo, ele tinha que desfazer do que ele tinha. E diz o Senhor, vende, ele vai, vende tudo o quanto tem. Vende tudo quanto tem, disponibiliza tudo para trocar por aquele campo. Assim é o reino dos céus. Esse reino dos céus é o Espírito Santo. Nós vamos ver agora o testemunho de uma jovem advogada que viveu durante muitos anos dentro de uma denominação evangélica. Ela conhecia a Bíblia, ela conhecia a palavra de Deus, mas ela não tinha o gozo que a palavra passa para a gente, ensina a gente a tomar posse. É interessante, impressionante o testemunho dessa doutora. Vamos assistir. Meu nome é Gisele, tenho 43 anos, sou advogada. Meus problemas começaram quando o meu pai acabou sendo mandado embora. Então, nós tivemos que... Meu pai vendeu casa na praia, minha mãe teve que vender... Nós tínhamos joias, né? Ele perdeu todo o dinheiro e aí a nossa vida ficou muito difícil por conta disso. Nisso, eu entrei na adolescência, meus pais se separaram, né? A minha vida mudou assim, tudo que eu tinha eu não podia mais ter. Então, minha mãe naquela luta para criar a gente, cuidar, trabalhava, tal. Minha mãe sempre foi muito sargentona, me rebelava, brigava com ela, não aceitava a disciplina dela e cresci dessa maneira, muito impetuosa, nervosa, revoltada, né? Então, assim, eu fui criada como um homem. Minha mãe criou eu e minha irmã, assim, como dois homens, para a gente não depender de ninguém, para a gente ter, assim como meu pai abandonou a gente, ela falou, se alguém abandonar, vocês não vão ficar desamparadas. Com 17 anos eu acabei me convertendo, fui para uma outra igreja, tal. Só que assim, eu aprendi eu aprendi a palavra, mas eu não conseguia colocar aquilo na minha vida. Então, eu tinha paz quando eu estava na igreja, quando eu estava lá, tudo. Mas quando eu chegava em casa, eu não conseguia resolver meus problemas. Quando eu tinha uns 23 anos, conheci meu marido e a gente se conheceu, namorou, noivou, casou em 5 meses. Como eu era muito impetuosa, fazia tudo o que eu queria, né? Continuava nervosa, irritada com aqueles problemas. Eu não sabia o que é ser uma esposa, eu não sabia cuidar de um lar. Só que aí, quando a gente casou, a gente começou a ter muitos problemas, até que eu achava que era incompatibilidade de gênero, porque nós éramos duas pessoas completamente diferentes. Eu era muito agitada, ele era muito calmo. E como eu sempre tive essa coisa de trabalhar, de ganhar dinheiro, ele já era formado em administração de empresas, ele não parava em emprego algum e eu cobrava ele demais, eu era muito dura com ele, eu cobrava demais. Você reparou? Ela se casou com 23 anos de idade, mas ela se casou com aquela ideia de que ela teria que ser independente. Aquela ganância de alcançar, de conquistar, aquela impetuosidade de prevalecer a vontade dela. Mas ela casou. Então, não poderia jamais dar certo esse casamento. Deu certo porque o marido dela também teve um encontro com Deus. Mas, normalmente, quando a pessoa casa,
ela casa assim: eu quero ser feliz. Então ela vai para tudo, ela entrega toda a sua vida para a pessoa que ama para ser feliz. Só que ela quer ser feliz do jeito dela. Ela quer a felicidade do jeito dela. Ela quer. Aí fica, o que acontece? A outra pessoa, o parceiro, o marido ou a esposa, também quer ser feliz do jeito dele ou dela. E aí, o casamento tem duas cabeças, mas não tem corpo. Tem duas cabeças, mas não tem corpo. Você imagine duas pessoas pensando, vislumbrando a sua própria felicidade e sem participar da outra pessoa, da vida da outra pessoa. Então, o objetivo dela, como do marido também, fazia com que essas duas cabeças se chocassem. Duas cabeças estavam chocando. Não tinha corpo. Não tinha corpo. Você que vai casar, você que está pretendendo se casar, não tente corromper, não tente mudar a ordem natural das coisas. Não tente ser cabeça, mulher, porque você nasceu para ser corpo, até o pescoço. E o homem nasceu para ser cabeça 100%. Foi assim que Deus criou o homem e depois criou a mulher. Então, se você não aceita essa criação de Deus, então esquece felicidade. Esquece felicidade, porque ela nunca vai acontecer na sua vida. Porque a felicidade é algo harmonioso, harmoniosa, é pacífico, cada um no seu lugar. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Então, tem o cabeça, tem o corpo. Se você quiser ser cabeça também, tá bom, tudo bem. Mas vai ficar sem corpo. Aí como é que vai ser? As duas cabeças vão ficar se degladiando. E aí vai haver separação. E depois vai tentar casar novamente para ser cabeça, vai haver conflito. Aí tenta casar outra vez, vai sempre ter problema. Por quê? Porque não quer obedecer à lei da natureza, à lei divina, à lei de Deus. O homem nasceu para ser o cabeça, a mulher nasceu para ser o corpo. Essa é a lei. Vamos continuar assistindo. Eu falava, poxa, estou sustentando a casa, estou fazendo de tudo e você... Aí ele chorava, ele era muito emotivo e aquilo me irritava demais. E ele queria conversar e eu falava, não, o problema é você precisa arrumar um emprego, você precisa trazer dinheiro para casa, essa é a nossa solução. Então, era muito truculenta. Eu vivi uma vida, assim, muito nervosa, me tornei uma mulher muito amarga, irritada. Eu estava, assim, a ponto de explodir. Se olhasse para mim, o que você está olhando? Eu vivia brigando com tudo e não conseguia resolver isso. Então, eu lia a Bíblia, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia ser mansa, eu não conseguia perdoar, eu não conseguia relevar. Como se fosse se eu tivesse um livro de matemática, português, que você está lendo, que você está aprendendo, é assim. Como se fosse de história moral e cívica, né? Olha, os comportamentos é esse, você não pode matar, roubar. Mas aquilo não resolvia os meus problemas. Justamente porque eu fui ensinada que eu não podia nem reclamar dos meus problemas. Que se eu estava reclamando, eu era rebelde. Na verdade, aqueles problemas vinham da parte de Deus. E o que eu aprendi, que o relacionamento com Deus era isso. Você ia à igreja, pronto, e levar a sua vida. Eu aprendi que relacionamento com Deus era isso. Você tinha que estar na igreja. E independente de como você estava, né? Você estando na igreja, você estava num relacionamento com Deus, mas não era isso, né? Eu ficava muito frustrada, porque, lógico, a gente casa para ser feliz. Eu falei, puxa, eu conheci meu marido na igreja, eu casei na igreja e estou vivendo esse inferno. Então, eu achava que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia identificar. E acabava culpando, achava que a culpa era do meu marido. Eu não conseguia ver que eu também era uma pessoa indolente, uma pessoa de temperamento difícil. Eu não conseguia enxergar nada disso. Eu botei na minha cabeça, eu falei, eu vou me divorciar, eu vou voltar para a casa da minha mãe, onde eu nunca deveria ter saído, não sei nem porque me arrependi de ter casado. E eu falei, puxa, eu vou voltar, com o valor que eu ganho, eu consigo sustentar muito bem
eu e o meu filho. Aí, um dia eu arrumei como ele não ia embora, eu arrumei todas as coisas dele para jogar ele fora, como se fosse uma pessoa, um cachorro, assim, e aí ele me segurou. Nisso, quando ele me segurou, eu acabei dando um murro nele. E nessa briga toda, nesse auge, ele recebeu um convite para ir à Igreja Universal. Então, a princípio, eu já conheci o trabalho de longe, sempre respeitei, mas eu não quis ir com ele. Eu falei, não, o problema é você, então você vai lá, eu vou continuar aqui vindo na minha igreja. E me chamou muito a atenção porque em um ano meu marido mudou. Primeira coisa, que ele arrumou um emprego e passou 1 mês, 2, 3, 4, ele não foi mandado embora. Ele foi promovido, recebeu um aumento de salário e aquilo. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Dentro de casa, ele não chorava mais, ele se tornou um homem forte, um homem firme, um homem determinado. Aí chegou uma hora que só eu estava brigando sozinha, porque ele já estava calmo, ele estava mais tranquilo, tinha mais paciência com o nosso filho. Ele tomou a posição dele de marido e aquilo... Eu comecei a admirar novamente o meu marido, comecei a me apaixonar de novo pelo meu marido. Então, assim, ele chegava com flores, e aí eu falei, eu vou lá para ver o que ele está ouvindo, né? E quando eu cheguei a primeira vez na Igreja Universal, coloquei os pés, eu me apaixonei. Eu vi aquele povo todo buscando a Deus, eu vi o pastor falando de revolta. Eu falei, puxa, eu estou revoltada. Ele falando de como você poderia resolver os teus problemas, que você tinha que buscar o Espírito Santo. Aí comecei a ver os testemunhos. Falei, puxa, se a vida de tanta gente mudou, então foi aí que eu acabei me desligando do outro ministério, acabei vindo para a Igreja Universal e assim, eu me despi de tudo, eu sentei como se eu tivesse a primeira vez ouvindo uma palavra, tudo que o pastor falava. E eu falava, poxa, igual Gálatas diz dos frutos, quem tem o Espírito Santo tem os frutos. Aí que eu comecei a analisar, eu falei, peraí, então eu não tenho o Espírito Santo, porque se eu não tenho paz, eu não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio, eu sou uma pessoa descontrolada. E aí na Igreja Universal eu aprendi a pensar e a raciocinar e não ler a Bíblia simplesmente como um livro. E eu falei, então é o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Comecei a buscar. E eu buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo pôde mostrar a minha nudez. Eu pude reconhecer e ver os meus erros. E aí eu vi quantos erros eu tinha, que eu estava errada há muito tempo e que muitos dos meus problemas, eu era a própria causadora. Não era nem o mal, não era nem o meu marido, era eu mesma. E comecei a ouvir a voz de Deus, comecei a buscar de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero. Se eu estou fazendo, sabe, se está tudo acontecendo, tudo isso, é porque eu também sou culpada. Então eu quero mudar, eu quero transformar, eu não quero ser uma mulher assim, né? Eu quero ser de fato e de verdade uma mulher de Deus, de fato e de verdade ter o Espírito de Deus. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, eu não quero conhecer apenas a letra, eu quero conhecer o Senhor, de andar com o Senhor, né? Eu comecei a buscar Ele, de fato e de verdade, e de uma maneira sincera, expondo para Ele, abrindo o meu coração, falando os meus defeitos. Eu entreguei a minha vida, falei, Senhor, está aqui, entendeu? Eu não valho nada. Dia a dia, eu falei, mesmo que meu marido falasse alguma coisa que me desagradasse, eu falei, mas eu sou esposa, eu tenho que ser submissa a ele. Eu comecei a obedecer, comecei a respeitar o meu marido, eu já não brigava, eu sempre estava em espírito de oração. Senhor, sabe, me ajuda. E Deus começou a me guiar, e nisso eu comecei a ver a transformação. E finalmente chegou um domingo que aquela manhã foi especial, e eu buscando a Deus, totalmente despida de mim, de tudo, humilde lá, buscando verdadeiramente. E aí eu recebi a presença de Deus. Quando eu recebi o Espírito Santo, Ele tomou conta de mim, Ele me encheu por dentro, eu fui transformada, é como se eu estivesse nascendo de novo, né? É uma preciosidade, o Espírito Santo é como se Ele falasse, olha, agora eu estou com você, e nada eu não vou sair daqui, você pode tudo, sabe? Eu estou contigo, e é uma coisa que te enche, te alegra, te dá uma paz, te dá uma certeza, uma segurança, uma força. E aí eu pude ver os frutos, aí realmente eu me tornei uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa confiante, uma pessoa controlada, equilibrada, sábia. Antes eu metia os pés pelas mãos, fazia um monte de coisa errada, sem sabedoria, comecei com o Espírito
Santo, ele me deu esse controle de falar na hora certa, de agir na hora certa. Hoje nós temos uma alegria no nosso lar, né? Deus nos abençoou e Deus nos deu uma casa, ok, mas Deus nos deu uma família. Hoje a nossa casa é cheia, assim, não tem mais briga, não tem mais discussão. A gente não briga, a gente trabalha junto, a gente fica 24 horas juntos. Então, a gente tem uma sintonia tão boa que ele olhou, já sei, ele olhou. Às vezes a gente não precisa nem falar, sabe? O nosso lar hoje é um pedacinho do céu. Então, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus na nossa vida. Com o Espírito Santo tem um antes e depois. E eu vejo isso, que se eu tivesse tido o Espírito Santo antes, se eu tivesse tido realmente um verdadeiro relacionamento com Deus, o mesmo Espírito Santo que está me ajudando hoje teria me ajudado antes. Se não me ajudou é porque eu não tinha ele. Todo dia, todo santo dia, nós estamos levando a palavra do Espírito Santo. É claro, quem não crê, quem não acredita, quem desdém, claro, vai continuar vivendo do jeito que está. E não adianta a oração para essas pessoas. Não adianta o bicho ora por mim e rejeita a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Estou sendo honesto com você. Eu poderia até iludi-lo, dizer, não, eu vou orar e tal, vai mudar. Não muda nada, minha amiga. Deus nos deu a palavra dele da mesma forma como nos dá o sol. Quem utiliza o sol, quem aproveita o sol, é porque crê, acredita. Quem aproveita a palavra de Deus é porque crê, acredita. E aí acontece a diferença. O texto sagrado que Jesus falou, o reino dos céus, é semelhante um tesouro escondido no campo. Está escondido, o tesouro está escondido. Mas quando a pessoa acha esse tesouro, quando ela acha, então ela dispõe de tudo que tem para comprar aquele campo e tomar posse daquele tesouro. A Gisele encontrou esse tesouro e ela se despiu de si mesma. Ela deixou o seu orgulho, sua prepotência, sua arrogância, sua sabedoria, né, o seu machismo, digamos assim, de lado. Deixou de ser cabeça. Ela foi humilde. E o Espírito Santo veio sobre ela e então veio o gozo do Espírito Santo. E os frutos vieram consequentemente, porque os frutos do Espírito Santo são alegria, amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, coisas assim. E se você diz que tem o Espírito Santo, mas é uma pessoa intragável consigo mesmo, e se é intragável consigo, você é intragável com os outros, claro. E se você é intragável com os outros, você é intragável consigo mesmo. Então você não tem o Espírito Santo. Você pode pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus há 40 anos, mas se você não tem o Espírito Santo, você continua miserável, você continua triste, você continua uma pessoa digna de pena. Vamos assistir mais um testemunho de pessoa que recebeu o Espírito Santo. Meu nome é Thalita Nunes, tenho 25 anos. E desde a infância eu tinha problemas em casa, problemas familiares, brigas. Eu sempre via meus pais brigando, se agredindo, discutindo, e sempre a frustração que eles tinham no casamento, eles descontavam, né, na família, nas minhas irmãs e principalmente em mim, que eu sou a filha mais velha. Minha mãe levou eu e minhas 2 irmãs para Campinas. Só que chegando em Campinas, eu aflorei o desejo que eu tinha por meninas, mulheres, desde criança eu tinha. Eu não entendia o porquê, eu pensava que era normal, que eu já tinha nascido assim. Então ninguém conseguia mudar a minha mente. Eu pensava que eu havia nascido daquele jeito, que era normal, eu ouvia falar na rua, ah, mas é um amor, o amor não é pecado. Eu me vestia assim de uma forma masculina mesmo, short bem largo, boné. Queria até, na minha mente, eu queria ter barba, eu achava bonito, assim, uma forma masculina. Eu não me via feminina. Era uma dificuldade para mim me arrumar, passar uma maquiagem, para mim era muito difícil. E aí eu comecei a me envolver com várias mulheres lá em Campinas.
E quando a minha família descobriu, eles ficaram assim, inconformados. Falou, não tem jeito para ela, então vamos mandar ela para ir morar com o pai dela. E aí foi quando eu cheguei e eu arrumei um relacionamento sério. Namorei durante 3 anos e morei junto aproximadamente 2 anos. Quando eu saí de casa para morar com essa mulher, a gente começou a usar droga junto, a família dela me tratava bem, então nós tínhamos até um bar. Eu comecei a tomar conta desse bar e entender de bebidas. Todos os nomes das bebidas, eu servia as bebidas, comecei a me envolver nos vícios também dos jogos, maquininha de caça-níqueis, bilhar, tudo. Passava a noite inteira usando a cocaína e jogando. No início era tudo mil maravilhas, porém eu comecei a descobrir traições. Ela se envolvia com várias outras mulheres. Então eu ia descobrindo e, assim, era uma dor insuportável. Porque, para mim, eu fui buscar felicidade naquele relacionamento e só me frustrei. Aí comecei a trair também e era pura falsidade, pura hipocrisia, né, aquele relacionamento. E aí, como eu praticamente não queria abrir mão, então eu ficava sofrendo naquele relacionamento e tentando dar certo. Comecei a furtar dentro de casa, comecei a furtar fora para sustentar o vício. Além do meu salário, que não dava para droga, eu comecei também a furtar para vender e sustentar o vício. Era uma fissura enorme que eu tinha. Enquanto eu não usasse, passava assim, 20 minutos já queria usar de novo. Porque era aquela coisa, a substância, quando entra na mente, ela traz uma sensação de prazer que se chama dopamina. E aí ela vai abaixando o nível do prazer e aí a gente quer de novo, e de novo, e de novo. Então, aquele inferno me fez o quê? Tentar me matar através da automutilação. Remédios junto com droga, muita bebida, várias overdoses. Olhei para mim mesma e falei, todas as escolhas que eu fiz até hoje, tudo do meu jeito deu errado. Então, eu busquei ajuda. Foi aí que eu fui ouvir os meus familiares, que a minha avó, ela lutou por mim, ela sempre acreditou em mim, então eu falei, vó, vou para a igreja com a senhora hoje. A partir do momento que eu cheguei na Igreja Universal, aquelas reuniões, parecia que o pastor sabia da minha vida. Então aquilo foi de encontro à minha alma, ao meu interior. Então cada vez que eu participava das reuniões, eu saía dali com mais paz. Eu conseguia já dormir, entendeu? Então, em uma daquelas reuniões, o que mais me marcou foi um espírito maligno, na verdade, ele falando que ele fazia aquela pessoa sentir desejo e atração pelo mesmo sexo. Então, eu falei, se é esse espírito que está me fazendo sofrer, eu não quero mais. E aí, mesmo contra a minha vontade, eu fui obedecendo o que era passado na reunião. Eu comecei a mudar de dentro para fora. Começou no meu interior, uma paz que eu nunca havia sentido. Então, eu quis mudar a minha maneira de se vestir, de me portar, os lugares onde eu frequentava. Eu falei, eu não quero mais andar nesses lugares, porque eu me tornei uma pessoa diferente. Eu fui buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia muito falar do Espírito Santo e eu ouvia sempre na minha vida toda falar que existia um Deus, mas eu não conhecia esse Deus. E eu falei para Deus, eu quero te conhecer. E aí surgiu aquele arrependimento de tudo que eu havia feito, de tudo que eu havia, assim, aprontado. E eu comecei, assim, nos mínimos detalhes, querer chamar a atenção de Deus. Então, eu comecei a me arrumar, colocar um vestido, passar um esmalte na unha, uma maquiagem. Eu falei, pronto, eu tô bonita, não tinha visto ainda. A minha visão era totalmente fechada. Depois de tantas reuniões, eu disse para Deus, eu não quero sair daqui igual. Eu quero sair daqui com o teu espírito. O Senhor prometeu na tua palavra que o Senhor enviaria o Espírito Consolador. Então eu falei para ele, prova para mim. Foi aí que eu recebi o selo do Espírito Santo. Foi aquela coisa grandiosa, aquela paz, a certeza da salvação dentro de mim. Eu percebi o quanto eu era amado e quanto eu poderia retribuir esse amor a Ele, não só com palavras, mas com atitude, dia a dia, estar ali buscando mais e levando a palavra dEle àqueles necessitados. Hoje, na minha casa, eu tenho paz. Hoje eu me tornei uma pessoa, um referencial
para minha família. Antes, aquela pessoa que era mal vista, que era a drogada, a lésbica, não podia deixar nada perto de mim que eu já roubava. Uma pessoa rejeitada, hoje eu tenho respeito das pessoas, que elas sabem através das minhas atitudes o quanto eu mudei. Meu pai, a gente consegue conversar. Com a minha mãe eu tenho afeto com as minhas irmãs, afeto com a minha família, que antes eu não tinha. Sem o Espírito Santo eu não me vejo. É assim, eu prefiro a morte do que estar longe da presença de Deus. Qual tem sido a sua sede? Muitas pessoas têm sede de uma nova vida, sede de um casamento feliz, de dinheiro, saúde, de emoções e sentimentos. Porém, quando se saciam com essas realizações, continuam sedentas e frustradas e sempre querendo mais. O Senhor Jesus disse: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Foi o que aconteceu com milhares de pessoas que compareceram nas concentrações de fé que o Bispo Macedo realizou pelo mundo. Tudo isso que é físico não chega aos pés daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. O Espírito da paz desce sobre você. Visitou também Boston, Los Angeles e o México. Uma fé que nada tenha a ver com os sentimentos do coração. Se você tem sede de uma nova vida, neste domingo o Bispo Macedo retorna ao Brasil com uma direção e uma palavra revelada pelo próprio Deus que irá despertar a sua fé. Domingo, grande concentração de fé com o Bispo Macedo, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Aline, eu tenho 36 anos e sou psicóloga. Mas quando eu cheguei na igreja, eu cheguei destruída, né? Pensando em me matar, com a minha mãe doente, com muitos problemas dentro da minha casa, brigas com os meus irmãos. Na verdade, assim, nada era perfeito, nada acontecia na minha vida. Chegou um momento em que todos os dias que eu ia trabalhar, a única coisa que eu pensava era em me matar. Né? Eu ia para o trabalho, né? Eu tinha todo o conhecimento, toda a ciência dentro de mim, e a única coisa que eu imaginava era que eu tinha que pegar o meu carro, virar o volante e que eu tinha que me matar. E aquilo começou a me perturbar muito. Por que eu estava daquele jeito? Né? O que estava acontecendo comigo? Como é que eu poderia, né, ajudar as pessoas, né, sendo psicóloga, se eu mesma não estava bem, se eu não conseguia me ajudar? Né? Como é que eu poderia levar vida para uma pessoa se eu mesma queria acabar com a minha vida? Eu sabia que faltava algo dentro de mim, mas eu não sabia ainda onde buscar e como buscar isso. Tinha uma pessoa e ela começou a me convidar para ir para a igreja. Né? Aquilo para mim foi um pouco difícil, apesar de eu ver que aquela pessoa era diferente. Mas eu não aceitava, até que um dia ela me trouxe uma fita cassete com algumas músicas e aí ela me fez um convite, né? E diante do sofrimento que eu estava passando, eu aceitei. Eu só comecei mesmo a acreditar que esse vazio que tinha dentro de mim, ele realmente tinha uma raiz, porque participando das reuniões, eu não me sentia bem, eu via que tinha algo que estava me oprimindo e que não me deixava. Então, isso acabou contrapondo tudo o que eu imaginava de ciência, porque dentro da ciência, para todos os sintomas, né, que a pessoa possa ter, existe sempre uma causa, porém eu não conseguia ver, né, qual era a causa do meu problema. Foi aí que eu comecei a perceber que existia realmente algo mal dentro de mim, algo que não estava me fazendo bem. E aí, durante as reuniões, eu comecei a ver
que as pessoas falavam, né, do Espírito Santo. E me batizei nas águas, eu tive que deixar coisas e pessoas, não porque o pastor me falou isso ou ele me exigiu, mas eu via que aquilo era necessário. Eu orava de madrugada, eu comecei a ler mais, né, a Bíblia, e aí eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia, assim, da certeza, que eu tive a certeza de que haveria um antes e depois, né? Que haveria realmente uma transformação. E não foi um sentimento, né? Não foi uma música, não foi nada disso. Foi ter dentro de mim a certeza de que Deus era comigo, né? De que tudo aquilo que eu tinha passado realmente era passado, de que tudo ia se fazer novo a partir daquele momento. Né? Foi um momento em que eu senti que a minha alma ela se encheu, né? Todos os pensamentos, todas as angústias, todas as incertezas que eu tinha na minha vida, elas passaram. A partir daquele momento eu vi que eu era uma nova pessoa, né? Com pensamentos totalmente diferentes, com um amor, com vontade de ajudar as pessoas, mas sabendo como fazer isso, né? Sabendo mostrar para elas como elas poderiam ter uma vida transformada também. Sem o Espírito Santo hoje, nada do que eu conheço, nada do conhecimento adquirido, né, que eu tive ao longo das minhas formações, seriam suficientes, né, porque eu vejo que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. Hoje pensando, né, na minha profissão e o que a gente, né, acredita, e o que a gente aprende, né, não haveria uma explicação para aquilo que você recebe depois do Espírito Santo. Eu tive que passar por esse processo para, na verdade, tirar toda a cauterização que eu tinha na minha mente, né, de que aquilo não existia, né, de que tudo havia explicação na ciência. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa, até nos meus atendimentos, e saber, claro, que existem coisas que a ciência pode explicar, mas que outras não têm explicação. É só mesmo tendo o Espírito Santo para que essa pessoa venha a ser transformada. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha vida toda ela se transformou, né? Os meus olhos mudaram, né? A minha mente mudou, tudo mudou, né? Hoje eu tenho consciência dos meus atos, do que eu devo, do que eu não devo fazer. Existiu um gozo dentro da minha alma, né? De que era a certeza de que Deus era comigo, de que não importa o que eu venha passar, Deus ele vai estar ali. Não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o julgamento, não importa o que as pessoas pensam de mim. O que realmente importa é o que Deus sabe sobre mim, né? O que Ele vê em mim, né? Que existe sinceridade dentro de mim. Só a partir do momento que você recebe o Espírito Santo é que você consegue ter uma vida completa. O Espírito Santo é a garantia da tua salvação, da transformação completa da tua vida. Meu nome é Sérgio Dias Guerra, sou empresário, trabalho no setor de panificação. Olha, os comentários da Universal sempre foram negativos, né? Sempre a referência à questão de dinheiro, aquela história que todo mundo fala, só pede dinheiro, fazem lavagem cerebral. E a gente tinha uma resistência, porque essa notícia vinha de órgãos que tinham credibilidade, né? Televisão, rádio e amigos, pessoas assim formadas, conscientes, e davam informação dessa, então você acaba dando crédito. Você conversa com pastores de várias denominações, eles têm aversão à Universal, né? Eu logo que me converti, comecei a frequentar uma determinada denominação e o pastor, quando se referia ao Macedo, ele se referia de maneira negativa, até zombando, né? Da maneira da Universal trabalhar, se referindo a essa questão de espíritos, que entrevista espíritos e que isso é um absurdo. Frequentei várias igrejas, várias denominações. Por que várias denominações? Porque à medida que você está numa igreja, à medida que você perde a confiança, quando você está numa igreja e de repente você vê que o foco não era Deus, né? Você vê alguma coisa errada na igreja, aí a gente já perde o crédito, vamos dizer assim, né? Eu tive um problema, eu entrei tipo uma depressão, né? E nesse momento
ninguém liga, ninguém quer saber como é que você está, ninguém vai lá te visitar, nem nada. Aí você não consegue assistir uma reunião de um homem que está lá na frente e você vê que o interesse dele não é a sua alma, porque é aquela questão da fé emocional, é tudo a emoção, é aquele louvor emocionado, você chora, mas na hora do vamos ver, não acontece nada, né? E acabei me afastando. Aí eu fiquei 1 ano e meio sem frequentar igreja nenhuma. Aí eu chego nesse meu amigo e converso com ele, falo, poxa, irmão, você não está mais orando por mim? Porque a minha vida virou do avesso. É um motorista de um vizinho meu, da cobertura do meu prédio. É um grande amigo até hoje, eu considero muito ele. Aí ele falou comigo, falou, seu Sérgio, amanhã é domingo, eu vou vir te buscar e você vai conhecer minha igreja. Eu falei, não, desculpa, mas na Universal eu não vou nem amarrado. Ele falou, olha, eu vou levar o senhor e o senhor vai assistir uma reunião. Se o senhor não gostar, o senhor levanta e vem embora e não volta mais. E ele me levou lá na João Dias, num domingo, 3 horas da tarde. Quando cheguei lá, eu fiquei em choque, né? Eu falei, Damião, você está achando que eu uso droga? Só faltar. É a única coisa que eu não estou fazendo ainda é usando droga e nem bebendo. Você está achando que eu uso droga? Ele falou, não, seu Sérgio, eu quero te mostrar como é que Deus opera aqui. E nessa época tinha uma artista, uma espanhola, que usava droga. E ela foi na reunião do Formigoni e ela teve a libertação da droga. Eu vi aquilo, achei que era sacanagem. Eu falei, isso é montagem, não pode ser, eu não acredito nisso. Aí ela falou que na semana seguinte traria o irmão, porque ela se sentiu liberta. Aí eu falei, essa eu vou pagar para ver. Aí na semana seguinte eu voltei para ver. Quando foi na semana seguinte, realmente a moça trouxe o irmão da Espanha e houve lá a libertação e eu fiquei impactado com aquilo. Foi o que me manteve e me mantém em pé, que é a questão da fé racional. Eu vinha sempre nos primeiros cultos, né? E eu me admirava como é que um homem, que a turma fala tanta coisa, e ele vive só para a igreja. Aí fala a questão do dinheiro. Se fosse verdade essa questão do dinheiro, ele não ia enfiar tanto dinheiro nessas construções que faz, como o próprio templo. Então não faz sentido, não faz sentido, porque existe Universal no mundo inteiro, por que pegaria o dinheiro? Para levar para onde? Se a Universal, todo lugar que ela vai, ela prospera. Se Deus não tivesse nisso, ela não prosperaria tanto assim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo superar as dificuldades. Eu não tenho mais a visão que não vai dar certo, eu sei que vai dar certo. É como o pastor sempre fala, não deu certo hoje, mas vai dar amanhã. Então hoje o que eu aprendi aqui, da fé inteligente. Não tem emoção, não tem enganação, é fé. Ninguém é obrigado a nada. Questão de dinheiro, ninguém obriga você a nada, não existe controle nem nada. O meu conselho é esse, vem conhecer. Quem está com problema, é como dizem, mas a Universal vai tomar o dinheiro. Quem está com problema não tem nada. Então eu falo para os amigos, vai lá e conhece. Se não gostar, não volta. Eu estou muito feliz de estar frequentando a Universal. Eu falo com orgulho hoje, não tenho receio nenhum. Não tenho receio nenhum, estou muito feliz mesmo. Meu nome é Andréia Silva, eu sou consultora de vendas no ramo imobiliário. Eu fui vítima, do fake news. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, eu odiava o Bispo Macedo e na época eu servia aos encostos, Então eu tinha uma mente muito perturbada, eu era uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, prepotente. Então, devido aos encostos agirem na minha mente, quando eu ouvia falar da Igreja Universal, que curava, que libertava, que as mães de encosto iam lá, iam ser libertas, então aquilo me dava um ódio, aumentava ainda mais o ódio pela igreja e pelo Bispo Macedo. Ouvia falar mal da igreja, ouvia falar mal dos pastores, dos bispos que roubavam os pobres, que eram pessoas que enganavam. Então aquilo ia aumentando aquela raiva que eu sentia dentro de mim. A mídia colaborou com isso, então eu via na televisão, eu ouvia no rádio, eu ouvia pessoas falarem. Então eu não conhecia a igreja, eu não conhecia o bispo, mas eu via com os olhos da mídia. Eu me lembro de uma das casas de encosto que eu frequentava, era atrás da igreja que hoje eu faço parte. E eu me lembro que quando começava lá as reuniões, então incomodava.
Então, até mesmo os filhos lá de encosto, né, manifestado, então jogavam pedra no telhado. Esse povo de lá, do homem de lá, de branco, então incomodava muito. Então, havia esse conflito. Então, era feito os trabalhos para fechar a casa de Deus. Só que, na verdade, acabou fechando o terreiro. Eu criticava muito a igreja, eu criticava muito a fé, né? Então eu achava que era tudo uma enganação. Eu lembro que uma vez na televisão eu vi uma pessoa manifestada com encosto, né? E o pastor falou assim, de joelho. E eu lembro que aquele encosto ajoelhou em seguida. E eu em casa assistindo, com a vida destruída, derrotada, eu falei, imagina, isso não existe, né? Isso é mentira, essa pessoa está sendo paga para fazer isso, né? Ah, duvido eu ir lá, incorporar e esse pastor colocar de joelho. Eu não tinha vida, não se pode chamar aquilo de vida, né? Então, era bem conturbada, eu não tinha paz, eu era uma pessoa agressiva, eu não tinha paciência com nada e com ninguém. Eu não conseguia ter um relacionamento amoroso com ninguém, assim, fixo, né? Então, eu bebia muito, eu me drogava, eu me prostituía. Eu saía nas baladas, eu ficava com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, mesmo servindo e fazendo tudo que os encostos pediam, eu tinha essa vida derrotada. E eu não conseguia enxergar como era a minha vida. Eu só conseguia enxergar o quê? A igreja, o bispo, né? Quando eu via na televisão, quando eu via alguém falar, aquilo me citava aquele ódio. Um certo dia eu fui parar no fundo do poço. Né? O que é fundo do poço? É quando você não tem mais saída, você não tem mais o que fazer, o que pedir. O que eu podia fazer e pedir para os encostos eu já tinha feito. Só que dentro de mim havia um vazio, havia uma tristeza. A tristeza era tamanha que eu tentei o suicídio 3 vezes. Eu tentei me jogar debaixo do trem. Eu já estava com a roupa para ir para a casa de encosto e eu tentei me jogar. Né? E eu não consegui me jogar, o trem ia vindo, eu tentei ir, mas eu não consegui, foi como uma força me segurasse. E eu fui na igreja. Aí ao entrar na igreja, tinha os obreiros na porta ungindo os olhos, né, das pessoas. E eu lembro que a obreira foi ungir os meus olhos e eu não deixei, né? Eu bati com a mão assim na mão da obreira e ela não chegou a ungir os meus olhos. E na minha mente falava, vai embora, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E aí eu tentava levantar para ir embora, só que eu não conseguia, eu não tinha força. E aí começou a reunião. Depois da oração, depois da libertação, eu senti o meu corpo leve, fiquei calma, não tive mais aquela vontade de sair correndo. Aí a partir desse momento eu falei, aqui é o lugar. Porque aonde eu vou, eles falam que são os maiores, os poderosos, né? E aqui o homem mandou ficar de joelho e ficou de joelho, então aqui é o meu lugar. Então a partir desse dia, eu passei aí todos os dias na igreja. Já fui dormindo, coisa que eu não dormia, eu tinha insônia. Então já passei a não beber mais, né? Passei a pegar nojo do cigarro. Então assim, fui me libertando devido a frequentar as reuniões de libertação na sexta-feira, eu fui me libertando. Eu fui tendo os resultados na minha vida, né? Em áreas da minha vida que eu não tinha resultado. Então, a partir desse momento, os maus olhos saíram, a raiva saiu, o ódio saiu, e aí eu passei a amar a Igreja Universal, eu passei a amar o Bispo Macedo. Hoje, o bem maior que Jesus me deu foi a presença dele, foi o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. Poderia ter evitado muito sofrimento, né, muita dor, mas o fake news, ele me atrapalhou muito, me prejudicou muito. Hoje eu estou aqui para pedir perdão para o Bispo Macedo, para pedir desculpa, né, por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. E hoje eu sou grata à Igreja Universal e grata ao Bispo Macedo. Antigamente eu era usada para falar mal da fé, né? Para desviar as pessoas do caminho de Deus, da fé. E hoje o Espírito Santo me usa para ganhar almas para o reino de Deus. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua também. Ó, meu Pai querido e amado, bendito seja o Teu nome, meu Senhor. Eu entro em gozo quando vejo
essas maravilhas das tuas mãos. Quando eu olho para o mar, para as montanhas, quando eu vejo os passarinhos cantando, quando eu vejo a natureza, eu entro em gozo de ver a tua grandeza. Mas quando eu vejo essas pessoas, meu Pai, que vieram aos trancos e barrancos, de rastos, quando eu as vejo cheias do Espírito Santo, meu Pai, o gozo é meu também, assim como o gozo é teu. Eu te peço pelas demais pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, ainda estão naquela fase de libertação. Eu peço, meu Pai, de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus, por todas elas. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Esse hino fala tudo. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todas estas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Todos os seus problemas vão resolver. Busque primeiro o Espírito Santo. E do Espírito Santo vai vir tudo o que você precisa e muito mais que você nem imagina. Deus abençoe e até lá.